Tô de volta, chegando com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense nesta segunda-feira, pós-clássico. Já falamos do jogo de ontem, da vitória, e o assunto de momento, como não pode ser diferente, é Denis Bouanga. Vou trazer todos os detalhes para vocês aqui dessa negociação, atualizando informações que foram publicadas nesta segunda-feira e acrescentando aquilo que eu consegui apurar sobre o assunto. Hoje, inclusive, agora há pouco, o diretor-geral lá do Los Angeles FC, uma espécie de diretor-geral, o cara que comanda tudo lá, concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o caso. Não aprofundou, mas enfim, tem algumas pistas que a gente pode pegar aqui para, mais uma vez, acrescentar aquilo que eu venho informando sobre essa negociação, sobre esse nome que eu trouxe aqui no último domingo, antes do clássico contra o Botafogo, tá? Então, sempre lembrando, se você puder dar aquela moral aqui no like, o botãozinho tá aqui embaixo, já sabe, né? Pode hypar o vídeo, pode deixar seu comentário, enfim, todo engajamento, toda ajuda é muito bem-vinda para que esse conteúdo possa chegar, né, para mais e mais tricolores que vão se somar aqui, a todos vocês que estão comigo aqui se informando todo dia sobre o Fluminense. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, tem um vídeo aqui mais cedo em que eu trouxe todas as informações que eu consegui apurar até ontem à noite. Creio que muita gente já assistiu, então eu não vou repetir para vocês tudo que eu falei, justamente para, né, não ficar repetitivo e cansativo. Eu já vou entrar aqui no tema, ou melhor, nas informações que foram lançadas hoje por alguns veículos, alguns colegas, e depois acrescentar aquilo que eu tenho. Primeiro, eu já vou direto nessa entrevista que foi concedida pelo John Torrington, que é o diretor-geral lá do Los Angeles FC, o cara que comanda tudo por lá. Ele concedeu uma entrevista coletiva que já estava prevista para acontecer nesta segunda-feira e falou o seguinte: temos interesse em vários dos nossos jogadores. Sem entrar em casos específicos, vale a pena explicar o nosso processo de transferências. Precisamos garantir que a parte financeira faça sentido e avaliar o quanto isso afetaria a qualidade da equipe, além de saber se teremos um substituto. Nada aconteceu em relação ao Denis, porque precisamos que essas duas condições sejam atendidas. Nossas expectativas aqui são enormes. Então vamos lá. Primeiro, o que ele está dizendo? Para a gente vender um jogador, primeiro, tem que pagar o que a gente quer. Segundo, temos que ter um substituto. Resumindo, é isso. Mas uma coisa, e para mim é o mais importante aqui, ele não negou a possibilidade de negociar o Bouanga. Ou seja, há possibilidade de negócio desde que o Fluminense ou qualquer outro clube chegue nos valores que o Los Angeles está pedindo. Tá? O Denis é um jogador muito valorizado lá. O Bouanga é um jogador muito valorizado. A torcida adora ele. Adora, e não é por menos, que é absurdo que esse cara faz lá. Eu não sei se você já viu os lances aí, mas é um negócio impressionante. A dupla com o Son. Hoje eu pesquisei mais e vi quanto eles são unidos. Rolou uma química, dois grandes jogadores. O Son, um jogador consagrado, sul-coreano, né, astro da Premier League, vários anos no Tottenham. Chegou lá na última temporada, 13 jogos, 12 gols e 3 assistências, se eu não me engano. Tem até esses números aqui. Foram 13 jogos, 12 gols, 2 assistências. O Bouanga, 46 jogos, 32 gols e 12 assistências. Teve um jogo que eles enfrentaram o Thomas Miller por lá, e o Miller falou: vocês estão sempre juntos, né, o tempo inteiro. E eles são muito grudados, são muito colados. Né? O Bouanga já nos últimos 3 anos sempre está ali no top 3 de jogadores da MLS. O Son fatalmente também vai entrar nessa briga agora, porque é um cracaço, só que ele chegou já mais na reta final da temporada. Esse ano vai começar a temporada por lá. Então, para eles, para a torcida deles, é um pesadelo o Bouanga sair, porque é uma dupla infernal. É infernal que esses caras jogam. Pois bem, então eu vou voltar aqui um pouquinho na apuração, no que eu tenho de informação e na apuração que a gente tinha feito, para ratificar algumas coisas e acrescentar outras, tá? Sempre, lembrando, gente, eu não tenho preocupação. Eu trouxe aqui, a notícia foi dada aqui no canal do Lessa, no Jornada. O nome do Bouanga a gente trouxe com exclusividade aqui, mas assim, porque eu praticamente virei uma noite nessa apuração. E eu publiquei quando eu senti firmeza para fazer. E a mesma coisa vai ser em relação ao avanço, negociação, se está avançando, se não está.
Eu prefiro que outro colega dê a informação correta e a gente vai trazer aqui da mesma forma, não muda nada, do que eu ficar aqui dizendo, ó, vai chegar, tá chegando. Claro que a gente cria uma expectativa, né? Mas eu prefiro perder entre a exclusividade ali do que dar uma notícia errada ou criar uma falsa expectativa. O que acontece é que às vezes a gente erra. E aí faz parte do processo, né, de qualquer ser humano. Já errei e vou errar. Mas o objetivo não é esse. Então, desde o primeiro momento, qual a informação que eu recebo? Fazendo um resumo bem rápido para não ser repetitivo. O Fluminense chegou, se interessou no jogador, fez sondagem, e aí chega pra gente, e isso além disso, que o Fluminense teria feito uma proposta de 15 milhões de dólares, ou que eles estariam pedindo, enfim. E o Fluminense pagaria 6 milhões de dólares à vista, 9 milhões de dólares de forma parcelada. Daí eu fui atrás com esses números. E o que eu ouvi naquele momento foi que, olha, a gente fez uma sondagem, procurou o jogador, mas eles estavam pedindo muita grana, acima desse valor. E inclusive o que eu ouvi foi que, se fosse esse o valor, a gente faria. Já teria feito. Foi o que eu ouvi com as fontes que eu apurei. Tá? Se fosse o valor de 15 milhões, já estava feito. Ou seja, os caras não estavam pedindo 15 milhões, estavam pedindo mais. Falei isso mais cedo hoje pela manhã. Para mim, deve ser coisa na casa ou próxima a 20 milhões de dólares. Imagino eu, tá? Porque é um jogador muito valorizado lá, gente. A gente tá tirando o jogador top 3 da MLS, assim, tirando o Messi. Ele é top 3 jogadores lá. Então os caras não são pobres, estão desesperados para vender. Então esse é o primeiro ponto. E aí a negociação estava... não é que o Fluminense tinha saído da negociação, tinha desistido. Não. Estava deixando para ver se o próprio staff do jogador, talvez, que quer vir para o Brasil, que gostou da sondagem do Fluminense, gostou da possibilidade, se talvez eles mesmos não consigam flexibilizar um pouco a coisa. E aí o Fluminense está em compasso de espera. A negociação ela foi paralisada porque os caras pediram muita grana. E ao mesmo tempo o Fluminense está avaliando outros nomes no mercado. Vou abrir um parênteses aqui para citar, por exemplo, John Córdoba. Esse nome foi falado em alguns lugares. Um jogador de Krasnodar, seleção colombiana. Um jogador muito bom, na minha opinião. Mas, inclusive, o Zubeldia gosta muito. Era um dos preferidos do Zubeldia, pelo que eu apurei, pelo que eu ouvi. Só que extremamente caro. Muito caro. Tá lá na Rússia. Eu trouxe o nome do Paulinho aqui, outro jogador que estava na lista de atletas avaliados para a posição. Não sei se com o Jones chegou a sondar, não sei se chegou a sondar. Eu sei que não teve negociação, tá? Justamente porque, devido aos valores altos. E aí, enfim, devido a isso, o Fluminense tá ali nesse compasso de espera para ver se, enfim, o Los Angeles muda um pouco da postura, aceita flexibilizar um pouco esse valor, talvez reduzir esse valor para um... Porque se o Fluminense... E aí eu vou entrar... Vamos lá, e vamos para outras informações que colegas nossos publicaram hoje. Galera do Território MLS, que eu falo muito com o Thiago Brandão lá, mas tem outros repórteres que apuram lá, e um dos repórteres disse que a negociação está muito próxima de ser fechada, que faltava termos de pagamento. Hoje, meu amigo Edgar Marcel de Sá, lá no GE, o GE traz a informação que já havia um acerto financeiro com o jogador ali, com o clube, que estava pegando a forma de pagamento quando seria paga a primeira parcela. Era isso que estava pegando. Então essa é a informação que foi publicada pelo GE e por outros veículos também. Tá? Depois o Tom Borges, que é um cara que também apura muito por lá, diz que não está fechado, que a situação não está fechada. Então, só para trazer aqui o ponto de vista de todas as apurações que estão ocorrendo desde então, tá? E que, obviamente, respeito muito todas elas e a gente corre atrás, sempre quando alguém dá uma novidade, para tentar descobrir algo a mais. Mas o que eu posso dizer para vocês neste momento é que a negociação ela não evoluiu de ontem para cá, porque o Los Angeles ainda está pedindo muito pelo jogador e tem a questão do parcelamento também. Está pedindo alto
E, obviamente, o objetivo do Fluminense é tentar reduzir um pouco essa pedida para chegar mais dentro do valor que o clube acredita ser justo e também que possa pagar, para que possa viabilizar. A gente tem de um lado o Fluminense querendo muito o atleta gosta dessa possibilidade, vê com bons olhos e deseja a transferência, porque para ele seria, enfim, a oportunidade de se provar num lugar diferente, apesar do sucesso que ele já tem lá e da dupla com o som. E aí vai depender de um acerto entre as partes, tá? Basicamente é isso que está acontecendo agora. Então, gente, qualquer novidade, qualquer atualização, vou seguir aqui apurando, correndo atrás de informação. A negociação não está encerrada, tá? O Boanga não está descartado. Pelo contrário, o Fluminense quer muito contar com o jogador, porque ele é visto como um atleta que chegaria aqui para desequilibrar, que chegaria para tomar contraposição, que chegaria para ser uma das principais peças da equipe. Então, todo o esforço que der para ser feito, vai ser feito. A questão é que há um teto ali também. E não é só o valor da transferência, é o valor do salário. O cara ganha bem, ganha em dólar lá. Então ele vai chegar aqui, obviamente, com valorizado, né? Para seduzir o cara desse para vir para cá, você vai ter que botar uma grana. Enfim, a possibilidade existe, ela segue, mas neste momento o que a gente tem é uma negociação travada pela questão dos valores, mas que pode, e tomara que seja destravada a qualquer momento. Tá? Saiu agora há pouco uma informação do César Luiz Merlo, lá no UOL, que o Fluminense recusou uma proposta de 10 milhões de dólares pelo Bernal. Isso daria, enfim, mais de 50 milhões de reais. Não consegui confirmar essa informação porque ela saiu agora, mas segundo o que ele publicou, o Fluminense, na verdade, teria aceito a negociação, só que o defensor do Uruguai não houve acordo com o clube uruguai, que tem 40% do Bernal. Lembrando que o Fluminense pagou mais de 20 milhões de reais, pouco mais de 20 milhões de reais pelo Bernal por 60%. Né? Então o Fluminense não tem 100%, tem 60%. E os outros 40% do defensor, e parece que não teve acordo com eles. Né? O Betis, que já está atrás do Bernal já desde a última janela, o empresário foi para a Espanha para tentar negociar, viabilizou essa proposta, mas não houve acordo. Segundo o César Luiz Merlo, o Fluminense venderia, mesmo tendo apenas 60%. Porém, não houve esse acordo e o jogador segue no elenco. A janela na Europa está fechando por agora, então a tendência é que ele não saia. Realmente não vai dar mais tempo. Beleza? Depois, enfim, eu vou tentar confirmar se realmente foi assim a história. Vou trazer aqui para vocês, mas a princípio, Bernal segue fazendo parte do grupo do Fluminense para a sequência da temporada. Beleza? Então é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente volta assim que possível com mais notícias e mais informações.